estamos de volta com mais uma aula, e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre algumas ferramentas avançadas de edição do CorelDRAW. Primeiramente, a gente vai falar sobre agrupamentos. Quando você faz um grupo no CorelDRAW, você está fazendo necessariamente o quê? Você está unindo a seleção de dois objetos. Então eu vou criar aqui pra gente duas esferas e, como você pode ver, a gente seleciona cada uma delas individualmente. Qualquer edição que eu for fazer em uma dessas esferas vai se aplicar somente em uma delas. Então, como a gente já tinha visto antes, se eu utilizar a ferramenta cortar com a esfera vermelha selecionada, mas selecionando uma área de corte para a esfera azul, apenas a vermelha vai ser afetada porque foi ela que eu selecionei, enquanto o azul permanece intacto. Para que eu consiga usar a ferramenta de corte nas duas, eu teria que selecionar essas duas de uma vez e só então utilizar a ferramenta de corte. Dessa vez, as duas foram afetadas. Só que quando você precisa aplicar esse tipo de edição a diversos objetos, selecioná-los não vai se tornar nada prático. O que você precisa fazer é unir esses objetos de alguma maneira. A gente pode fazer isso criando grupos. Então, se eu selecionar os meus dois objetos, vir aqui na minha barra de propriedades da ferramenta e clicar em agrupar ou utilizar o atalho Ctrl G, eu agrupo os dois objetos. Agora, independente de onde eu clicar, eu vou estar sempre selecionando os dois. E qualquer edição que eu fizer, vai se aplicar aos dois da mesma maneira. Por mais que os dois objetos estejam agrupados, eles ainda não são a mesma curva ou o mesmo objeto. Eles continuam sendo objetos diferentes que estão juntos, em um grupo, como se eles estivessem dentro de uma pasta. Então, se eu tentar editar com a minha ferramenta de forma, eu não consigo, porque o programa não sabe qual dos dois editar. Então, o que eu preciso fazer para editar os dois como se fossem a mesma curva é uni-los de uma maneira diferente. Quando eu tenho um grupo, eu posso simplesmente separá-lo vindo aqui no menu de cima e clicando desagrupar. Agora, os meus dois objetos voltaram a ser individuais. Mas, se eu quero transformá-los em uma curva só, eu posso utilizar a ferramenta de união. Selecionando os dois objetos, eu tenho aqui diversas maneiras de combiná-los. A gente vai utilizar o soldar. O que o soldar vai fazer? Se os objetos estiverem separados, eles vão se tornar uma curva só. Então, quando eu for editar um deles, eu consigo editar a curva dos dois ao mesmo tempo. Você vê que, a partir do momento em que eu soldei os dois objetos, a cor passou a ser uma só. Porque para cada objeto eu posso ter só uma cor de preenchimento, excluindo a cor do contorno. Mas, se eu aproximá-los e utilizar a ferramenta de soldar, a forma dos dois vai se unir e as curvas vão formar um objeto sólido. Outra maneira de combinar meus dois objetos é justamente com a ferramenta de combinar objetos. Quando eu combino assim dessa maneira, com os dois objetos separados, o comportamento é igual ao da ferramenta soldar. As duas curvas se tornam uma curva só que sem os dois formatos estarem interceptados. Se eu repetir o mesmo processo com os dois objetos mais próximos, um encostando no outro, eu vou criar uma intersecção. Então a área dos dois que se uniam vai sumir. Mas eles continuam sendo uma curva juntos, unidos. Outra maneira de combinar os objetos é a ferramenta aparar. Na verdade, o que essa ferramenta faz não é unir as curvas dos dois objetos, mas sim utilizar um dos objetos como molde para corte. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o formato de uma lua. E acontece que eu quero fazer isso do jeito mais rápido possível. Com duas esferas fica bem fácil. Eu vou selecionar primeiro a esfera azul, em seguida a esfera magenta, e eu vou aqui no meu menu em cima selecionar a opção aparar. Dessa maneira eu recortei o formato da esfera azul, que foi a primeira que eu selecionei, na esfera magenta. Então, se eu trouxer a esfera azul para cá, você pode ver que eu recortei essa esfera. Essa é uma maneira de você recortar objetos preservando a minha forma original. Então, o meu círculo azul que eu utilizei como forma foi preservado. Existem maneiras de eu fazer a mesma coisa sem necessariamente preservar a forma.
Eu vou repetir o mesmo processo, selecionando primeiro o círculo ciano e depois o círculo magenta. Eu vou selecionar essas ferramentas aqui, que são a versus menos frente ou a frente menos verso. O que ela vai fazer? Ela vai recortar o objeto da frente do objeto de trás e vice-versa, dependendo de qual eu utilizar. Como eu quero utilizar o meu círculo ciano como forma e recortar a forma dele do círculo magenta, eu vou selecionar a ferramenta versus menos frente, porque o meu círculo magenta está no versus e quem está na frente é o meu círculo ciano. Dessa maneira, eu utilizei a mesma ferramenta de aparar, só que eu descartei meu molde imediatamente. Se eu selecionar o frente menos verso, eu vou estar recortando o formato do meu círculo magenta e do meu círculo ciano. Essas ferramentas também são extremamente úteis para que eu consiga unir linhas que estão separadas. Essa linha e essa daqui, as duas estão separadas. Então eu não consigo editar as mesmas formas como se elas fossem uma só. Cada uma delas é independente da outra. Mas se eu selecionar as duas e combiná-las, agora elas passaram a ser uma curva só. E eu consigo uni-las levando a ponta de uma até a ponta da outra, de maneira que apareça escrito nó. Assim, esses dois segmentos da linha se conectaram e agora são um só. Isso é muito útil para quando você vai fazer uma vetorização e precisa desenhar o contorno de um objeto, que é um bitmap. Assim você consegue, de maneira bem simples, executar qualquer contorno. Numa próxima aula, eu vou explicar algumas técnicas de vetorização e demonstrar diversos exemplos sobre isso. A gente vai vetorizar alguns bitmaps para conseguir ter uma boa ideia de como aplicar algumas ferramentas que nós aprendemos até agora. A gente pode também se aprofundar um pouquinho nas ferramentas que nós já aprendemos aqui. Por exemplo, você vê que quase todas as minhas ferramentas elas têm um pequeno triângulo cinza na pontinha delas. Isso significa que se eu segurar o meu clique em cima de uma das ferramentas, eu vou abrir mais opções de ferramentas parecidas com ela. Por um exemplo, a minha ferramenta de polígono me dá diversas outras opções de objetos com alguns contornos um pouquinho mais complexos, por exemplo, uma estrela ou uma espiral. A minha ferramenta de forma me permite interagir com as minhas curvas de maneiras bem diferentes. Para exemplificar, eu vou trazer para a gente aqui uma elipse preenchida com alguma cor. Vou selecionar a minha ferramenta espiralada e para utilizá-la na minha esfera, eu simplesmente seguro um clique e ele vai torcer numa espiral a área que eu selecionei. Posso também utilizar a ferramenta mancha, que é como se eu passasse o dedo por cima da pintura e borrasse ela toda. E uma outra interessante é essa atrair e repelir, que ela pinça alguns pontos do meu objeto, ou ela retrai, se eu selecionar aqui em cima a ferramenta repelir. Uma versão alternativa da minha ferramenta de elipse é a elipse de 3 pontos. Nessa elipse eu determino 2 pontos que vão ser a maior dimensão da minha elipse e um terceiro ponto que vai ser a menor dimensão da minha elipse. Então, eu seleciono 2 pontos e eu arrasto o mouse para fazer um terceiro. Isso é extremamente útil para a gente fazer algumas formas em que a gente tem que seguir um contorno ou a gente tem que seguir uma escala bem precisa. Uma alternativa à nossa ferramenta de retângulo também é um retângulo de 3 pontos que segue a mesma lógica. Eu seleciono dois locais no retângulo e um terceiro ponto para fazer. Uma ferramenta muito útil que a gente pode utilizar também é a ferramenta de sombra. Aqui nós temos uma elipse e a gente vai adicionar um sombreamento a ela. Eu seleciono aqui a minha ferramenta de sombra, clico no meu objeto para aplicar o meu sombreamento.
Para aplicá-lo, eu seguro o clique no meu objeto e eu arrasto a direção que eu quero em que a minha sombra seja projetada. Projetar a sombra para baixo. Aqui eu consigo editar livremente como eu quero que minha sombra seja projetada. Essa barra aqui do meio vai determinar a intensidade da nossa sombra. Quanto mais para baixo eu trouxer, mais intensa vai ser a sombra. Quanto mais para cima, menos intensa. Outras opções que a gente tem aqui é a dureza da sombra. Aqui eu consigo determinar o quão dura vai ser a nossa sombra. Ela pode ser completamente desfocada ou com uma dureza um pouco maior, para que ela fique mais definida. Eu tenho mais outras diversas opções para trabalhar com minha sombra. Aqui eu consigo mudar a opacidade do meu sombreamento. Então, se eu tiver um outro objeto de alguma cor que fique atrás da minha sombra, a opacidade dela vai determinar o quão visível ele vai ser. A opacidade da sombra é justamente o quão forte ela vai ser. É aquela própria escala de escuro e claro que a gente já tinha mexido aqui antes, essa barrinha aqui. Só que aqui eu consigo definir um valor um pouco mais preciso. Posso escolher uma cor para minha sombra também. E a maneira com que ela vai interagir com o que está atrás dela. O multiplicar, ela vai multiplicar os valores de cor e opacidade dela com os valores de cor e opacidade do objeto de trás. Existem diversos, eu posso tentar o normal, em que ela não multiplica os seus valores de cor e opacidade, ela apenas o sobrepõe. Como também o adicionar, subtrair, diferença. E nesse caso vai de você explorar todos os tipos de mescla que tem para ver o que cada um faz praticamente. Uma outra ferramenta muito útil que a gente tem aqui no menu da ferramenta de sombreamento é misturar. Para dar um exemplo, eu vou utilizar duas elipses idênticas. Fiz aqui duas elipses iguais e eu vou utilizar a minha ferramenta de misturar para vocês verem o que ela faz. Se eu selecionar um dos objetos e trouxer a minha seleção para o outro, eu vou estar aplicando a minha ferramenta misturar entre os dois. Aqui eu consigo ver que ele replicou meu objeto diversas vezes. Aqui em cima eu consigo escolher quantas vezes ele vai replicar. Se eu colocar assim, fica um pouco mais fácil de enxergar o que a ferramenta está fazendo. Nesse caso que a gente tem, é a mistura entre um círculo e o outro que está gerando esses vários círculos intermediários que vão fazer a transição entre um objeto e outro. Mas como os dois objetos são idênticos, a gente não vê a transição muito bem. Então eu vou repetir o mesmo processo, só que agora para objetos diferentes. Então, um círculo e um quadrado. Agora, se eu utilizo a minha ferramenta de misturar, eu consigo ver muito melhor o que essa ferramenta faz quando eu utilizo dois objetos diferentes. Você vê que o formato do círculo está aos pouquinhos se transformando no formato do quadrado, inclusive a cor dos dois. Diminuindo a quantidade de misturas, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza a transição. Eu não consigo interagir com esses objetos aqui que foram criados intermediariamente, porque eles ainda estão no formato em que a ferramenta criou. Então, se eu quero trabalhar com eles como objetos individuais, eu preciso selecioná-los, ir até o meu menu de objetos, separar, mesclar, e agora eu separei os meus objetos criados pela mescla dos meus objetos originais. Só que eles são objetos que já vêm agrupados, então se eu quero utilizar um deles individualmente, eu preciso desagrupá-los. Agora, eu tenho esses meus objetos aqui, em que eu posso utilizá-los e editá-los à vontade. Uma coisa que eu posso querer fazer é trabalhar com os meus objetos alinhados.
e às vezes alinhá-los apenas arrastando, tentando adivinhar a posição certa, não vai funcionar. E agora, como que eu faço para alinhar esses meus objetos? Bom, aqui no meu menu direito, onde eu tenho as minhas barras de propriedades, eu venho até esse mais aqui e eu consigo abrir mais um menu. Nesse caso, eu vou procurar pelo menu Alinhar e Distribuir, que é esse aqui. Então eu seleciono ele aqui, Alinhar e Distribuir, e eu consigo agora selecionar meus dois objetos e escolher a minha forma com que eu vou alinhá-los. Selecionando primeiro o magenta e depois o roxo, e escolhendo algumas das ferramentas de alinhamento aqui, por exemplo, essa aqui que alinha o centro delas verticalmente, eu vou estar alinhando o meu primeiro objeto ao meu segundo selecionado. Se eu repetir o processo e agora selecionar outro tipo de alinhamento, por exemplo, o centro horizontalmente, eu vou estar alinhando esse meu objeto magenta ao objeto roxo, só que alinhando eles dessa maneira. No meu menu de alinhar e distribuir, eu tenho selecionado no momento objetos ativos. O que isso significa? Eu preciso selecionar os objetos para escolher como é que eles vão ser alinhados entre si. Mas eu também posso alinhá-los utilizando como referência a minha página de desenho. Para isso, eu devo selecionar margem da página. Agora, com apenas um dos objetos selecionados, eu vou alinhá-lo na página dessa maneira ou dessa maneira. Assim eu consigo fazer uma centralização do meu objeto na página, ou eu consigo trazer ele para o topo, consigo trazer ele para a esquerda, para a direita ou para baixo. Um atalho para eu alinhar meu objeto ao centro da página automaticamente é apenas apertando P. Assim, o meu centro do objeto vai ser alinhado ao centro da página. A gente também consegue utilizar outras referências para alinhamento de objeto na página, não só as margens dela. Como, por exemplo, eu posso alinhar a partir do centro da página. Dessa maneira, todos os meus alinhamentos vão ser feitos a partir do centro da página. Então, se eu quiser alinhar a parte de baixo do meu objeto ao centro, eu seleciono aqui. Ou eu posso alinhar, por exemplo, essa esquerda do meu objeto ao centro da página, dessa maneira. Posso também alinhá-lo a um ponto específico da página. Quando eu seleciono isso, eu preciso utilizar as minhas coordenadas para determinar onde é que vai estar esse ponto específico da página. Se eu não souber quais vão ser as minhas coordenadas de fato, eu posso selecionar esse botão, especificar ponto, e clicar onde eu quero que seja o meu ponto de referência. Então, eu vou selecionar o meu ponto, mais ou menos por aqui. Agora, se eu for alinhar meu objeto aqui, ele vai ser alinhado para esse ponto. Essas ferramentas de agrupamento e alinhamento são algumas ferramentas um pouco mais avançadas do programa, e elas são essenciais para os próximos passos que a gente vai tomar nas nossas aulas, que são as ferramentas de vetorização de um bitmap. A gente se vê lá.